Fala pessoal, vamos falar aí sobre o Yuri Alberto, né? No pós-jogo de ontem, do jogo entre Corinthians e Barra, eu disse que eu ia tentar gravar um vídeo sobre a situação do Yuri Alberto, a entrevista que ele deu, então eu vou falar aí minha opinião sobre o que eu acho, né? Sobre o Yuri Alberto ter dito que quer sair do Corinthians. Vamos sem enrolação, que eu não quero me estender muito e esse vídeo ficar muito grande, então vamos lá. O Yuri Alberto ontem, na Zona Mista, ele disse que quer sair no meio do ano, que já alinhou com diretoria, com o empresário dele, que já foram 5 anos pelo Corinthians, ele está a fim de buscar novos ares e quer sair do Corinthians no meio do ano. Olha, eu já quero começar dizendo que eu achei que foi um timing muito errado do Yuri Alberto, tá? Ele podia ter esperado um tempo, ter esperado um pouco mais, ter esperado o último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo para poder falar isso, ou então ter desconversado, né? Que muitas vezes a gente vê jogadores desconversando isso na entrevista, falando, não, isso aí tá nas mãos do meu empresário, vamos ver, temporada é muito grande, se chegar algo bom para a diretoria e para mim, a gente vai conversando. E por ele não ter sabonetado, ele ter sido direto ao ponto, isso é bom por um lado, porque mostra que ele foi sincero, pelo menos, né? Ele não vai mentir, né? Mostra que ele é um cara verdadeiro, mostra que ele foi sincero, mas foi um time muito errado, porque a gente sabe que o Yuri Alberto não está vivendo a melhor fase dele no ano, porque ele já vinha há um tempo sem fazer gols. O último gol que ele tinha marcado foi contra o Platense, lá na estreia do Diniz. Desde então ele estava sem marcar gol, voltou a marcar um gol ontem contra o Barra. E eu acho que, como ele deu essa entrevista falando que quer sair já no meio do ano, isso deixa o dele na reta. Isso deixa o dele na reta por conta que a torcida, vendo isso, né, vendo essa entrevista e o desempenho dele em campo, vai ter argumentos, né? Vai falar, tá vendo? O cara tá jogando de sacanagem, o cara já não tá mais pensando no Corinthians, o cara tá já pensando no clube que ele vai depois da Copa. Então acho que foi um timing muito errado do Yuri Alberto, acho que ele acabou se equivocando na hora de falar, de dar essa entrevista. Acho que se ele tivesse sabonetado, se ele tivesse posto panos quentes na situação, se ele não tivesse falado que quer sair, sabe? Acho que seria melhor pra ele. O que me deixa mais, assim, mais bravo, né, mais chateado assim com essa situação, é porque estamos diante de dois mata-matas importantes. A gente tem uma temporada grande, né? A temporada vai até dezembro, temos muita coisa para acontecer. Temos um Brasileirão para disputar. O Corinthians está classificado para as oitavas da Copa do Brasil, que a gente tem que defender o título. A gente está classificado para o mata-mata da Libertadores. Então, o cara falar que vai sair no meio do ano já mostra que a gente vai perder um bom jogador. As outras notícias que estão saindo aí, parece que a gente vai ter um desmanche, né? Saiu notícia também falando que o Hugo Souza pode acabar saindo no meio do ano, no pós-Copa. E recentemente teve notícias do Mateuzinho, que estava interessando o Zenit da Rússia. Então é preocupante se vamos ter outro desmanche, né? Porque todo mundo sabe, acho que a maioria de vocês sabem que o Corinthians é mestre nisso. É campeão uma temporada, na temporada seguinte o time vai lá e se desmancha. Como a gente lembra, assim, dá para lembrar de cabeça, 2016, 2015 a gente foi campeão brasileiro, 2016 desmancha o time praticamente todo, muitos jogadores indo para a China, sobrando poucos jogadores, e o Corinthians faz uma temporada ruim em 2016 e também em 2018. O Corinthians é campeão brasileiro em 2017, 2018 desmancha o time totalmente, a gente perde muitos jogadores importantes como o Jô, o Arana, o Rodriguinho, e quase foi campeão da Copa do Brasil ainda naquele ano, mesmo com um time totalmente medíocre. E diversos momentos na história o Corinthians foi mestre em fazer isso, né? Chegar com um time decente para uma Libertadores, chegar com um time bom para disputar uma Libertadores e se desmanchar todo, né? Então eu espero que isso não aconteça, que a gente consiga brigar por mais títulos esse ano. Eu acho que o Yuri Alberto, voltando a falar sobre o assunto Yuri Alberto, né? Vamos tentar não me estender muito. Eu acho que ele podia, como eu disse, ter sabonetado, ter esperado mais um pouco e esperar para sair no ano que vem. Não abandonar o time agora, que a gente tem competições para disputar, e sair só no final do ano, sabe? Porque eu acho que não vai ter, apesar da janela de meio do ano ser a primeira janela da temporada europeia, eu não vejo muitos times bons querendo o Yuri Alberto, tá? Vou ser sincero com vocês, eu não acho que vai ter muito time bom querendo o Yuri Alberto, não. E acho que os times que se interessarão pelo Yuri Alberto vai ser time meio de segundo e terceiro escalão da Europa, né? Como a gente lembra, os times que estavam especulando o Yuri Alberto era a Roma da Itália, acho que o West Ham estava querendo também em 2024.
Então acho que vai ser times nessa prateleira. Se eu fosse o Yuri Alberto, eu preferia ficar no Brasil. Eu ia preferir ficar no Brasil, por conta que eu acho que, na minha opinião, o Brasileirão é uma liga mais competitiva hoje em dia do que a Série A italiana, por exemplo. Acho que não compensaria ele sair do Corinthians para ir para a Itália. Agora, se ele quisesse sair do Corinthians para ir para a Premier League, seria um salto na carreira dele, obviamente, mas eu não sei se seria bom para ele, sabe? Eu não sei se as torcidas europeias teriam a mesma paciência que a gente tem com ele. Como ele disse, já são 5 anos, a gente tem 5 anos aguentando as presepadas do Yuri Alberto, apesar dele ter feito gol de título, né? A gente sabe que o pacote Yuri Alberto tem aqueles jogos onde ele erra muita coisa, onde ele perde muito gol. Então, não sei se teria outra torcida com o mesmo nível de paciência que a do Corinthians. Agora a gente tem que falar sobre a diretoria do Corinthians. Eu acho que a diretoria do Corinthians tem que fazer o possível para fazer ele ficar. Tem que segurar ele até o final do ano, tem que conversar com ele, com o André Cury. Eu acho que vai ser difícil segurar o Yuri Alberto, porque ele disse que quer sair. E o empresário dele é o André Cury, e eu tenho quase certeza que o Corinthians deve ao André Cury, e deve muito pro André Cury, tenho certeza. E talvez por isso seja muito difícil fazer o Yuri Alberto ficar. Mas eu acho que o Corinthians tem que fazer o máximo, o maior esforço possível para fazer ele ficar pelo menos até o final da temporada. Lembrando que ele tem contrato, né? Acho que ele assinou até 2030, ou seja, ele tem muito contrato. Então, caso algum clube queira, o Corinthians só deveria liberar a partir da multa, não liberar ele assim de graça. Porque um negócio que me deixa puto é que o Corinthians é o clube que mais realiza sonhos no Brasil, sabe? O Corinthians tem que se preocupar primeiramente com o Corinthians. Tem que se preocupar com o sucesso esportivo da instituição. Afinal, não tem jogador nenhum que é maior que o Corinthians. Então o Corinthians deveria fazer o maior esforço do mundo para fazer ele ficar até o final do ano. Tinha que fazer ele ficar até o final do ano, na minha opinião, para a gente ter sucesso esportivo e voltar uma grana pra gente, né? Por causa que a gente tem poucos direitos econômicos do Yuri Alberto, são apenas 40%, pelo que eu vi. O Corinthians tem só 40% dos valores do Yuri Alberto, os outros estão com o Zenit, tem um pouquinho com o empresário também, pelo que eu me lembro. Então, se eu fosse a diretoria do Corinthians, eu faria esse esforço para ele ficar até o final do ano, pelo menos. Caso não dê para fazer esse esforço, caso ele realmente queira sair já no meio do ano, o Corinthians já deve começar a mapear o mercado. Marcelo Paz, a mais estável diretoria do Corinthians, já deve começar a mapear o mercado e trazer alguém bom, trazer um nome bom, um nome decente, não Pedro Raul, trazer um jogador bom, um jogador que chegue para ser titular, que faça gols, né? O grande problema é que o Corinthians não tem dinheiro, né? O grande problema é que o Corinthians não tem dinheiro. Lembremos da janela do começo do ano, a gente não conseguiu contratar o René da Portuguesa para ser reserva, porque pediram R$1 milhão e o Corinthians não tinha. A gente não, graças a Deus a gente também não tinha dinheiro para trazer o Alisson, que o Dorival estava morrendo de vontade de trazer o Alisson para cá. Na minha opinião, se fosse para trazer um jogador para o lugar do Yuri Alberto, eu gostaria de trazer o Kevin Viveiros do Atlético Paranaense, só que tem aquela, né, não sei se ele já completou os 11 jogos, 11, 12 jogos pelo Brasileirão, que aí não permite ele trocar de clube, né? Não sei se ele já atingiu esse limite de jogos, mas bem provavelmente ele é titular lá no Atlético Paranaense, mas eu gostaria muito do Kevin Viveiros aqui no Corinthians, porque ele tem as mesmas características do Yuri Alberto, de ser esse atacante assim de facão, não ia mudar muita característica do nosso centroavante, e eu acho ele um bom jogador, cara. Ele é um TEM, ele é forte fisicamente, ele é rápido, ele deu bastante trabalho no jogo da ida da Copa do Brasil do ano passado, quando a gente enfrentou o Atlético Paranaense, e deu trabalho também no jogo do Brasileirão desse ano, porque ele é um atacante muito rápido e faz seus gols também. Então, acho que seria uma boa contratação se o Corinthians conseguisse trazer ele. Mas, né, tem aquele entrave que é o dinheiro. Bem provavelmente o Atlético Paranaense faria o jogo duro para liberar. Mas, na minha opinião, ele seria o atacante ideal para o Corinthians trazer para o lugar do Yuri Alberto. Outro atacante que o Corinthians podia dar uma olhada é o Alex Arce, que está no Deportivo Rivadavia, está fazendo seus gols também nessa Libertadores. Seria um bom nome para o Corinthians tentar trazer, né? Mas, de novo, a gente tem aquele empecilho que é o dinheiro. Mas, enfim. É isso, essa é a minha opinião sobre essa possível saída do Yuri Alberto, né? Caso ele saia mesmo, Yuri Alberto, muito obrigado por tudo que você proporcionou, tá? Fez gol de título da Copa do Brasil, fez gol de título de Supercopa, fez gol de título de Paulistão. Muito obrigado, Yuri Alberto, apesar das inúmeras piadas. A sua história de superação foi muito foda, tá? Foi muito pica acompanhar essa sua história de superação lá em 2024. O cara tinha virado meme em 2023. 2024 estava mal ali no começo do ano e conseguiu dar a volta por cima junto com o Corinthians naquela arrancada, né? Vamos lembrar.
Então, o Yuri Alberto, se realmente for sair, muito obrigado. Vontade nunca faltou para ele. E é isso, né? Que ele tenha boa sorte caso ele saia, né? Que encontre um bom clube, que se consolide como centroavante, quem sabe chegue até uma Copa do Mundo, porque, cara, eu vou admitir, eu gosto do Yuri Alberto, apesar de eu xingar ele quase todo jogo, eu gosto dele, ele se entrega, ele se doa pelo time, e isso tem que ser valorizado, tá? Então, caso a gente esteja próximo do fim, Yuri Alberto, meu mais muito obrigado. Se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve aí, ativa o sino das notificações, comenta aí o que você acha sobre essa possível saída do Yuri Alberto, comenta algum nome que você acha que o Corinthians poderia trazer pro lugar dele, e é isso, até o próximo vídeo.